falar de dois aspectos do nascimento de Cristo, que estão em dois textos, e nós vamos ler os dois textos, um depois o outro, para nós termos uma ideia do que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, amém? E primeiro eu quero que os irmãos abram em Lucas, no Evangelho de Lucas. Não, acho que vai ter aí, né? Tem aí o texto? Ah, beleza, então não precisa abrir, não. Bom, queridos, nesses dias, quantos aqui já compraram o peru, carne? Quantos colocaram luzinhas na sua casa? Quantos enfeitaram a porta do seu apartamento, da sua casa? Quantos aqui têm uma boa recordação nessa data? Quantos aqui recordam a sua infância? O Natal, irmãos, acabou se tornando o maior evento na cristandade. Nenhum outro povo, os islâmicos, os budistas, ninguém comemora, ninguém faz muita diferença nessa época. Apesar que também essas outras religiões, por fazerem parte da cultura do país, elas acabam fazendo as coisas, fazendo festas. E é o tempo onde... Quantos aqui participaram de comemoração na empresa, na firma? Então é um tempo que as pessoas fazem confraternizações, as pessoas se presenteiam, fazem amigo secreto, ou ladrão secreto. Agora estão fazendo os negócios aí, os negócios estranhos. Quantos aqui têm comemorado? E isso, irmãos, não tem problema nenhum. É assim, nós somos um povo e nós vamos entender isso. Muita movimentação no comércio e tantas coisas. E é um tempo onde as pessoas estão mais propensas a se reconciliar, começam a pesar direito, começam a ter saudade da época que estavam unidos um com o outro e brigou. E aí, né, aquela coisa, puxa, a gente precisa se reunir novamente, a família se separou ou brigou. Em geral, brigou também numa data como essa, que as pessoas bebem, né, e acabam falando o que pensam, né, e acabam falando... E o ser humano tem muito pensamento ruim, né, em geral. E aí acaba falando o que pensa do outro. E aí acontecem umas brigas. E nessa data, as pessoas falam, puxa vida, a gente podia estar unido, né? A gente brigou, nem me lembro mais porque a gente brigou. E a gente podia estar junto agora, a gente podia estar aí, né, confraternizando. Mas eu quero falar o significado que a Bíblia dá, e nós vamos ler esse texto, e vou falar do primeiro aspecto, do significado do nascimento. Primeiro eu vou falar do significado, depois eu vou falar da nossa reação diante desse fato. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, na cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família e família de Davi. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, Maria, né? E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram aos pastores,
uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido. Bom, irmãos, vou falar dos significados. Aí está o episódio do nascimento e dos pastores que tiveram encontro. Não foi em Belém, eles tiveram encontro com os anjos num outro lugar, e lá os anjos falaram o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e eles se maravilharam e foram para Belém rapidamente para ver o que estava acontecendo, e se depararam com essa cena recriada em desenhos, em filmes, essa cena recriada nos presépios, da cena que os pastores chegam. Algumas pessoas colocam os magos, né? Depois nós vamos falar dele, aqui é a segunda parte. Mas eles não estavam presentes nesse momento. Na verdade, os magos não viram o bebê, eles não viram o bebê. Eles se encontraram com Jesus quando ele já era criança. Mas nós vamos aqui no outro texto. Bom, irmãos, primeira coisa, o que significa o nascimento de Jesus? O que significa o Natal? Não o Natal da data do dia 25 de dezembro, mas o que significa esse episódio da história bíblica? O que significa o Natal? Primeiro, significa a concretização dos planos de Deus. Quando o ser humano criou o homem, o ser humano, no começo, no Éden, se afastou de Deus, se rebelou contra Deus, tomou posse de um atributo que ia ser comunicado ao homem, que ia ser dado ao homem, mas ele tomou isso antes do tempo, desobedecendo a Deus, porque Deus diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Não é que talvez não seria aquele momento, mas seria por um outro tempo, um tempo onde o ser humano tivesse amadurecido e aprendido a amar, a ter sabedoria, que ele poderia fazer juízos, mas isso é outro assunto. Então, Deus, ele por misericórdia ao ser humano, ele enviou o seu Filho, e ele planejou tudo isso. Então, a vinda de Jesus não foi um mero acaso, a vinda de Jesus ela foi profetizada. Se você ler o livro de Isaías, né, escrito há muitos anos atrás, ele fala com detalhes sobre a vinda de Jesus, sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E isso é um fato, a gente pode perceber que isso foi planejado, porque nas profecias antigas dizia que Jesus, que o Messias, que o Cristo nasceria em Belém. E é interessante que Maria e José, quando Maria ficou grávida, eles moravam, que cidade? Que cidade, queridos? Nazaré. Então, muito estranho Jesus nascer, e é longe, Nazaré não é perto de Belém. Só que naquele tempo, o que acontece? Foi promulgado um censo, uma ordem de se fazer um censo. E toda pessoa, na época do censo, teria que ir à cidade dos antepassados. E tanto José como Maria, que eram meio parentes, eles são descendentes de Davi. Então, Belém é a cidade de Davi. Então, eles teriam que ir até Belém para poder fazer o recenseamento deles dois. E quando eles chegaram, pelo fato de estar acontecendo isso, tinha muita gente de fora, e eles não encontraram hospedagem. Por isso que eles encontraram um lugar vago, alguém cedeu lá uma manjedoura. No mínimo, devia ser uma estalagem, um lugar de quartos, mas que não tinha mais quartos. Então falou: eu não tenho quarto, mas eu tenho um lugar aí, nessa situação que ela está aí, né, quase para ter bebê. E aí foi que eles ocuparam esse espaço,
e posteriormente foram para um quarto, posteriormente, e viveram um tempo lá, na verdade uma casa. Mas o que acontece é que Jesus acaba nascendo em Belém, como tinha sido profetizado pelos profetas. Então, fala para o teu irmão assim, o nascimento de Jesus foi planejado, ele veio no dia certo, na hora certa e no tempo certo. Fala assim, Jesus nasceu no teu coração, no dia certo, na hora certa. Nada foge ao controle do Senhor, amém? Amém? Tudo foi planejado. Não foi uma tentativa de conserto, foi um plano de Deus. O ser humano teria que passar por tudo que está passando, por um objetivo que Deus tem para nós depois da morte. Nós não vamos ficar, irmão, se você acha que você vai para o céu, vai ficar lá, olhando para as nuvens. Não, irmão, nós vamos lá, nós vamos exercer uma função, e uma função que eu não sei qual é, mas é função de filho, porque nós somos filhos, diferentes dos anjos, mas enfim. Segundo motivo pelo qual Jesus foi enviado, segundo motivo, qual outro significado do Natal? Significa o quê? Significa salvação para os pecadores. Quem era pecador aqui? Tem os manos que não levantam o braço, né, meu? Eu não era pecador, não roubava, não matava. Não. Quem era pecador aqui? E quem é pecador salvo aqui? Jesus, ele foi enviado para salvar o homem. Tanto é que o nome dele é Yeshua. Yeshua quer dizer Iá, quer dizer Jeová, Shua, Salvador. A palavra Jesus no hebraico, Yeshua, quer dizer Jeová que salva. Ele veio para me salvar, diz assim, ele veio para me salvar. Salvar como? Salvar do quê? O homem se afastou de Deus e recebeu sobre si uma sentença de morte. Não por vingança, Deus não se vingou do ser humano porque ele o rejeitou. Simplesmente o ser humano recebeu a morte por ter se afastado da fonte da vida. Fala para o teu irmão assim, me mostra o seu celular agora. Liga aí o celular para ver a bateria, quanto que está de bateria aí? Fala para o teu irmão assim, tem tanto por cento de bateria. Quanto por cento de bateria que tem a sua? 92. Ah, estou bem aqui, hein? Deixa eu ver, não, no celular. 99. Quero ver. Quem está com 100% aí? Tem uma, duas. Ah. Fala para o teu irmão assim, não recarrega para ver. O que aconteceu com o ser humano? Ele se desconectou de Deus. E naquele momento, ele começou um processo de morte, de exaustão da energia da vida. O ser humano começou a morrer a partir do momento que ele se desconectou. E por isso que diz que o salário do pecado é a morte. Irmãos, o que é o pecado? O que é o pecado? Algumas pessoas falam, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado. Não, irmãos, pecado é se afastar de Deus. Fala para o teu irmão assim, pecado é se afastar de Deus. E por causa desse pecado, você passa a fazer coisas erradas. Quem entendeu o que está sendo falado aqui? Por que uma pessoa rouba? Porque é ladrão. Fala para o teu irmão, se a pessoa não é ladrão, ela não rouba. Irmãos, não existe sobre a face da terra alguém que não seja. Alguém fala assim, eu não sou ladrão. Mas alguém aqui, pode confessar agora, ninguém vai falar para ninguém. Quantos aqui já falaram mal de alguém aqui? Fala para o teu irmão, você sabia que isso é pecado? Quantos falaram mal hoje de alguém?
Ô, meu, nem deu tempo ainda, meu, de você falar mal. Pelo amor de Deus. Quantos já tiveram vontade de que uma certa pessoa já morresse? O que a Bíblia diz sobre assassinato? Quem pensa, já. Eu não vou falar para os homens levantar a mão quando já pensarem em adulterar aqui, que vai ficar feio. Vai sair briga. Nem para as mulheres também, porque agora a mulherada está terrível. Está entendendo, irmãos, que o ser humano, ele é pecador? E ele precisa de salvação, porque no céu, irmão, não vai ter. No céu não vai ter briga. No céu não vai entrar gente acostumada a ficar melindrado. No céu não vai entrar gente infiel. No céu não vai entrar pessoas que não resolveram a questão da falta de amor. Ou você acha que no céu Deus vai permitir gente que com ódio lá? Aí a pessoa que você odeia está lá também. Aí vai sair um quebra-pau lá. Aí o céu vai virar os anjos vão ter que jogar o cara, né, de lá de cima. Não vai ter isso, irmãos. Fala para o teu irmão assim, é aqui que você tem que resolver a questão do pecado. E como que você resolve? Parando de fazer pecado. Irmão, você pode parar pelo esforço próprio alguns minutos, alguns dias. Mas para você parar de pecar, você tem que deixar de ser pecador. E como para de ser pecador? Como o ser humano consegue parar de ser pecador? Só morrendo. O apóstolo Paulo diz assim, não sou mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. A única forma de você parar de pecar é parar de ser pecador. A única forma de parar de ser pecador é morrendo. É morrendo para si mesmo, morrendo para suas opiniões, morrendo para suas filosofias vãs. E aderindo à pessoa de Jesus, a qual nós estamos comemorando o nascimento. A qual o mundo todo comemora o nascimento dia 25, mas é um Senhor que nasceu no coração de cada um, em cada momento. Amém? Olha isso que Isaías fala, a situação do ser humano. Não vai estar aqui porque Deus me deu agora vindo para cá. Isaías 59, 3 e 4. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade, ninguém há quem clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Essa é a situação do ser humano sem Deus. Portanto, precisamos ou não de um Salvador? Fala para o teu irmão assim, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho um evangelho para você. Sabe o que a palavra evangelho quer dizer? Boa? Diz assim, eu tenho uma boa nova para você. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. O Salvador nasceu para morrer em nosso lugar. E com Ele morremos junto e ressuscitamos com Ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Amém? Então, em primeiro lugar, o que significa o Natal? Concretização dos planos. Segundo lugar, significa o quê? Salvação. Em terceiro lugar, significa adoração a Deus. O fato de Jesus ter nascido deve nos causar um sentimento profundo de gratidão. E não existe sentimento tão bom para adorar o Senhor do que a gratidão. Quando uma pessoa te dá um presente, o que você fala para ela? E quando a pessoa te dá um presentão, o que você fala para ela? Muito obrigado. Eu sou muito grato a você, meu irmão. Esse irmão aqui me ajudou muito aqui para fazer a frente. O Moisés ajudou a fazer o palco.
Sou muito grato a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos. Sou muito grato. Então, quando nós fazemos uma coisa, recebemos uma coisa, nós somos gratos. Então, o grande presente que Deus nos deu, irmão, não existe presente maior para o ser humano que foi maior do que Jesus. Jesus, na verdade, é nosso único patrimônio, nosso maior patrimônio. Jesus, irmãos, deveria ser a causa de promover a prioridade em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho incrível quando eu vejo algumas pessoas colocando Jesus na balança com coisas como festa, como Jesus colocando na balança como dinheiro, colocando Jesus como no outro lado da balança como fama, como imagem própria. Jesus é o grande presente. Fala assim, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Pergunta assim, você tem Jesus? Diz assim para o seu irmão, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. No versículo 20 nós lemos assim, os pastores retornaram bendizendo a Deus, louvando e glorificando por tudo que tinham ouvido e visto. Diz assim, Jesus nasceu. O que você vai fazer? Pergunta o que você vai fazer agora. Estou esperando, irmão, uma reação. Fica de pé, irmão, fica de pé, adora o Senhor. Diz assim, fala assim, eu te amo, Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor mandou, o Senhor veio aqui até a terra. Obrigado pelo presente, Senhor. Obrigado pelo presente, papai. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Obrigado, obrigado, obrigado. Fala para ele assim, obrigado. Graças. Thank you. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Seremos eternamente gratos, Pai. Gratos, Pai, obrigado pelo presente, por acordar de manhã e me encontrar com o Senhor, por ir dormir e me encontrar com o Senhor, de passar o dia inteiro com o Senhor. Fala para assim, você não está mais sozinho. Amém? Então esses são os 3 motivos pelos quais nós devemos entender a vinda de Jesus, o Natal. Lembrando que essas são noções que devemos ter quantos dias do ano? Todos os dias. E agora, nessa época de dia 25 de dezembro, o que nós fazemos? Aproveitamos para falarmos mais. Então faz assim, na segunda-feira, amanhã, hoje, quem for tomar ônibus, chega no ônibus e fala assim, pessoal, vocês sabem o sentido do Natal? Tem 3 motivos para cumprir o propósito de Deus, para a salvação e para nós adorarmos a Deus, amém? Quem vai fazer isso no ônibus hoje? E amanhã, quando você for no emprego? Quem vai ter coragem de se levantar no ônibus assim, pessoal, quarta-feira é Natal. Você sabe o que significa o Natal? E fala. Fala o que você aprendeu. As atitudes que os seres humanos tomam. Atitudes emblemáticas que notamos nas pessoas. Vamos agora ler um texto por um outro ângulo e de um outro tempo. Que a gente em geral junta nas histórias, nos filmes, a gente junta tudo, né? A gente imagina o quê? Os pastores aqui de um lado, tal, os anjos, tudo junto. Os anjos em Belém, os pastores, os anjos não estavam em Belém, pastores, os magos, que na verdade a Bíblia chama de magos, mas na verdade eram estudiosos,
pagãos, não eram judeus, mas eram estudiosos sinceros, interessados. Nós vamos ver agora. O texto é Mateus 2, de 1 a 12. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, do tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, dos sacerdotes e dos escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-as a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tá bom. Esse é o Herodes dizendo, assim, traga ele para mim. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com a grande alegria. E entrando na casa, entrando na onde? Casa. Acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém? Então aqui são sábios. A gente fala que eram 3, mas a Bíblia não fala que eram 3. Não sabemos a quantidade, se eram 3, se eram 10, se eram 50, não sabemos. Era uma caravana que veio de longe, porque essas pessoas estudaram os escritos que estavam... Porque assim, vocês lembram desses fatos, que o povo de Israel, ele foi cativo em várias oportunidades na história. E onde que eles passavam, eles deixavam lá os escritos, eles deixavam a cultura deles, eles deixavam... Então, essas pessoas que eram estudiosas, tudo que tinha para ler, eles liam. E eles pegavam, e certamente eles caíam uma Bíblia na mão deles, um Velho Testamento na mão deles, e eles viram que naquele tempo, era uma data correta, estava para vir o Messias. E eles foram para adorar esse rei, porque era costume, toda vez que nascia um rei, vinham governantes, vinham pessoas, por isso que as pessoas chamam de reis, né? Mas eles eram pessoas importantes que vieram para adorar o rei que estava nascendo. E quando eles chegaram para Herodes, eles falaram: olha, nós viemos aqui adorar o rei que está nascendo. Mas como? O rei sou eu. Você tem uma ideia, esse Herodes era absolutamente maluco, psicopata. Você tem uma ideia, ele matou todos os filhos dele, os próprios filhos dele. Matou a própria mãe dele. E ele é um cara que tinha medo de darem uma rasteira nele. Então ele matava, simplesmente ele matava, sanguinário. Um homem extremamente inteligente, fazia obras maravilhosas, mas era muito louco, endemoniado, sanguinário. Quando ele ficou sabendo, está vindo outro rei... Ah, mas ele é uma criança? Onde está? Ah, então nós vamos matar todas as crianças dessa idade, de 3 anos para baixo. Provavelmente nesse tempo, Jesus já tinha 2 anos. Porque eles falaram a data mais ou menos que Jesus tinha nascido. Bom, primeiro aspecto que eu quero falar sobre atitude. Fala para o teu irmão assim: nem todo mundo age da mesma forma diante do nascimento de Jesus. Algumas pessoas absolutamente não estão nem aí. Alguns adoram a Jesus, aproveitam como nós estamos fazendo hoje pela manhã, trazendo esse tema. Outros não estão nem aí, e tem outros que estão muito aí,
mas são absolutamente antagônicos. São inimigos do nascimento de Jesus. São inimigos do fato de Jesus ter nascido. Essas semanas atrás aí foi lançado um filme, quem ficou sabendo? Eu estou acabando divulgando, eu nunca falei sobre isso, não escrevi nada sobre isso na internet, porque eu não gosto de dar munição para o inimigo. Mas a Netflix lançou aí uns caras aí, Porta dos Fundos. Pra você ter uma ideia, irmão, sabe o que é Porta dos Fundos na linguagem espiritual? É porta do inferno, tá? É um grupo aí de humoristas, né, sem graça, e que essa não é a primeira vez, é a segunda vez que eles estão fazendo, na verdade são várias vezes que eles fazem deboches sobre Jesus. Dessa vez eles ultrapassaram todos os limites do desrespeito. Colocaram Jesus como homossexual, Maria como interesseira, que tinha um caso com Deus. Esse Jesus que eles apresentam é mais Satanás mesmo do que Jesus. E colocaram isso daí. Se tem alguém que acha engraçado isso, eu lamento que se existe alguém, espero que ninguém dos irmãos aqui ache esse tipo de coisa engraçado. Aliás, piadas antigas, né? São coisas que já foram faladas. Na outra vez eles colocaram os discípulos como um bando de bêbado. É tudo que eles vivem, é tudo que no dia a dia eles vivem, né? A boca sai o que o coração está cheio, e o artista, ele produz arte baseada naquilo que ele é, naquilo que ele vive. São pessoas que odeiam a Jesus. Então algumas pessoas odeiam Jesus. Pergunta assim, você sabe por que as pessoas odeiam Jesus? Fala assim, sabe por que algumas pessoas odeiam Jesus? Você sabe por que os demônios odeiam Jesus? Fala bem baixinho no ouvido do seu irmão assim, porque Jesus ressuscitou. Eu não acredito em Jesus. Mas por que você odeia Ele? Como alguém pode odiar alguém que não conhece? Mas sabe por que eles odeiam? Porque Jesus ressuscitou. Jesus vive! Jesus vive! Jesus nasceu! Jesus nasceu, morreu e ressuscitou! Aí Herodes foi lá e matou. É o primeiro cristofóbico. Quem já sofreu cristofobia aí? Vira e mexe acontece isso. A pessoa chega para você e fala assim, mas você tem que falar de Jesus sempre. Por que você fala toda hora essa palavra, Jesus? Aí você tem que responder assim, por que você está incomodado? Aí só de fusquinha você fala, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Mas tudo que você tem que pôr Jesus... Não, irmãos, eu não tenho que pôr Jesus. Ele é. Ele é. Ele é o ar que eu respiro, Ele é a comida que eu como, Ele é a cadeira que eu sento, Ele é a cama que eu deito, Ele é o abraço que me abraça, Ele é a água, Ele é luz, Ele é tudo. Jesus é tudo. Ele é minha base, Ele é minha verdade, Ele é minha realidade. Fala para o teu irmão assim, aqueles que se levantam contra Cristo são dignos de pena, são dignos de misericórdia. Não fique com raiva daqueles que debocham de Jesus. Tenha sentimento de misericórdia. Quando eu vejo uma situação dessa, eu falo assim, misericórdia. Então, se eles acham que essas críticas e deboches vão abalar o trono de Deus. Eu vou contar uma coisa que eu não falei ainda. Falei para alguns irmãos, mas que eu estava convivendo esses dias. Pastor Paulo, lá na teologia sistemática, nós aprendemos atributos de Deus, amém? Lá, onisciente, onipotente, onipresente, todo amor,
sábio. Mas tem um atributo que não está no N. Gruden. Não está. É um atributo que ele é tirado por dedução. Fala assim para o seu irmão assim. Não, fala para o seu irmão, fala bem alto assim. Deus é feliz! Mudou. Fala assim, Deus é feliz. Deus é feliz. O que o inimigo tenta mostrar? Um Deus carrancudo, um Deus bravo, um Deus que atira raio de... Um Deus islâmico, né? Que castiga, que mata, que... Não, nosso Deus é um Deus feliz. Por que Ele é feliz? Ah, pastor, Ele não se ira. Então, na ira Ele é feliz. Ele é perfeitamente irado. Perfeitamente feliz na ira dele, perfeitamente feliz no amor, perfeitamente feliz no carinho, porque ele é, o que é feliz? É aquele que se deu bem. Ele é absolutamente feliz, porque, irmãos, o que nos causa infelicidade? O que nos causa tristeza? É frustração. E a Bíblia diz o quê? Que Deus, Ele pode tudo e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Fala assim para o seu irmão, Deus nunca se frustra. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não fica chateadinho. Quando você pisa na bola, Ele continua feliz. Quando você faz coisa errada, Ele continua feliz, porque Ele é feliz. E Deus se entristece sim, e Ele é feliz na tristeza. Irmãos, eu estou falando um outro padrão de coisa aqui. Deus é absolutamente feliz. E Ele formou um povo chamado filhos de Deus, que são e que recebem esse atributo dele, que é um atributo comunicável, que é a felicidade. A alegria faz parte da personalidade de Deus. Amém? Fala assim, o que vocês acham de uma flor? O que vocês acham de uma flor? Qual a impressão que a flor te dá? Uma flor colorida te dá? Alegria. Você sabia, irmãos, que para a flor chegar nesse ponto de alegria, é uma semente... Olha lá, fecha os olhos. Uma semente caiu na terra. Terra, lugar úmido, muitas vezes frio, caiu no buraco, escondido. Sozinho, no escuro, para de falar e fazer, não faz isso. Fecha os olhos. A semente caiu no buraco. O que começou a acontecer com ela agora? Ficar preta, apodrecer. Agora o que está acontecendo com ela? Ela está explodindo. Está bonita ou está feia? Não está bonita não. A semente é uma coisa feia. Ela está estourando, está sem forma. Está no lugar úmido, ela está explodindo. Ela está sofrendo ou não? Sim. Está sendo rasgada, está explodindo. E agora, puf! Brota um brotinho. Já está pronto? Não. Começa a crescer esse broto. Surge agora um botão. E agora, uma linda flor. E agora ela se abriu. Então, irmãos, onde está a felicidade aí? A felicidade está desde o momento que a semente caiu. A alegria de Deus está no momento da semente. Então, para nós, irmãos, a alegria é só quando acontece a flor. Mas para Deus, todo o processo é alegre. Todo o processo é alegre. Comer uma comida gostosa é alegre, mas fazer a comida, para algumas pessoas, é uma alegria maior do que comer. Minha mãe tinha esse prazer de fazer, ela ficava assim, olhando as pessoas comendo, isso era alegria. Eu sei que você que é comilão não entende o que eu estou falando. Fala para o teu irmão assim, Deus é feliz. Então,
Algumas pessoas veem Deus como um estorvo, algumas pessoas veem como aquele que proíbe as coisas, vê Deus como aquele que não deixa as pessoas serem felizes, uma mentira, porque Deus, você pode fazer o que você quiser. Agora é o seguinte, você tem que estar pronto de arcar com a colheita das tuas semeaduras, porque assim Deus estabeleceu. Amém? Fala para o teu irmão assim, jamais se levante contra Deus. Jamais se levante contra Deus e os seus ungidos. Jamais, irmão, se levante contra Deus e os seus ungidos. Porque Deus não tem por inocente aquele que se levanta contra Ele e os seus delegados, representantes. Deus não tem por inocente. Então essas pessoas, você não precisa brigar, você não precisa discutir, você não precisa fazer greve de nada. É o seguinte, só peça misericórdia e salvação para esses homens que estão fazendo isso. Aliás, não é a primeira vez, sempre vai haver pessoas que debocham da tua fé. Agora fala para o teu irmão assim, não fique abalado por causa de opiniões furadas. Jesus é vivo, Jesus nasceu, Jesus vive no meu coração, no seu coração. Segunda atitude. Tem a atitude dos religiosos. Quem são os religiosos? Os judeus. Quando os sábios do Oriente vieram, eles foram pesquisar melhor sobre aquelas informações parcas que eles tinham, poucas. Foram para Jerusalém e se encontraram com os judeus. Os professores, os mestres. Falaram assim, me fala uma coisa. Nós vimos isso daqui, nós viemos aqui visitar o rei. Explica para nós esse texto aqui. Aí os judeus falam assim, não, está certo, vocês estão certos, é isso mesmo. Mas como assim isso mesmo? Eles tinham que estar, os judeus fazendo o quê naquele momento? A mesma coisa que os magos. Procurando onde está o Messias. Foi na data que estava sendo prevista. Então, irmãos, o que acontece? Tem pessoas que não estão nem aí, tem pessoas que são contra, e tem pessoas que não são contra, nem não estão nem aí. Eles sabem, eles conhecem, eles estudaram, eles manjam muito da teoria, mas não fazem nada. São pessoas que estudam, e sabem. Fala para o teu irmão assim, sabe tudo. Sabe tudo e não faz nada. Não busca Jesus, não busca a presença, não busca. Então são os religiosos. Eles se contentam com o próprio conhecimento. Estavam perto, Jerusalém é mais perto de Belém. Sabiam que em Belém estava o Messias? Ou teoricamente sabiam? Até informaram isso aos magos, aos sábios, mas não fizeram nada. Fala para o teu irmão assim, cuidado, para não virar um religioso que sabe de tudo, mas não faz nada, mas não busca, não se interessa pela presença do Senhor. Terceira atitude que se toma são aqueles que são mais zelosos. Não conhece tanto, não estudaram tanto. Irmãos, aqui eu quero deixar claro que eu não estou incentivando a ignorância não, viu? Pelo amor de Deus. Aliás, nós temos uma classe de teologia, de bacharelado em teologia. Em março vai se formar uma turma de 10 pessoas, se eles me entregarem os trabalhos. E em março começa outra turma também de teologia. Então eu não defendo a ignorância teológica, não. Muito pelo contrário. Aqui tem curso para tudo quanto é coisa, até curso bíblico para empresário. Tem, curso de como você ser campeão de bolinha de gude, temos também. Tem uns caras que nem sabem o que é isso, né? Bolinha de gude. Mais conhecida como fubeca.
Então eu não estou divulgando, eu estou dizendo o seguinte, que algumas pessoas, elas não entendem tanto, elas não sabem tanto, elas não têm esse conhecimento, mas você faz uma convocação, a pessoa está aqui. Você fala para ela, vamos fazer tal coisa, ela diz, vamos. Fala assim, vamos ajudar a fazer, elas ajudam. Vamos evangelizar, vamos. Elas vão evangelizar, elas nem sabem o que falar para a pessoa. Elas contam que o testemunho delas, falam, Jesus me salvou, hoje eu sou feliz, eu parei com as drogas e agora estou com Jesus. Então esses são os sábios, os magos que estudavam a ciência deles, tinham um conhecimento limitado sobre Jesus, sobre as promessas de Abraão, mas mesmo assim saíram de lá de longe, vieram lá do Oriente, de longe, e vieram para adorar ao rei, Não sabemos se eram 3, como já disse. Não eram reis, provavelmente não eram reis, porque reis não viajam assim, dessa forma. E eles também não estavam perto da manjedoura, porque eles visitaram Jesus quando surgiu essa estrela, provavelmente um cometa. Esse cometa ele tem um movimento regular. E vieram guiados pela palavra de Deus, pelo que eles conheciam. Presta atenção no que eu vou falar agora. Diz assim, quando eles chegaram e entraram na casa, encontraram José, Maria e o menino Jesus. E eles se prostraram diante de Jesus. Eles não se prostraram diante da Maria, eles não se prostraram diante de José, eles não se prostraram diante da árvore, nem tinha árvore, não tinha árvore. Eles não se prostraram, eles não adoram, irmãos, presta atenção, um verdadeiro filho de Deus não adora nada e ninguém, a não ser o Senhor Jesus, que é digno de toda adoração, todo louvor. Nós somos adoradores cristocêntricos. Diz assim, nós somos adoradores cristocêntricos. Fala assim, nós não adoramos os astros, nós não adoramos pessoas mortas, nós não adoramos árvores, não adoramos datas, não adoramos figuras míticas, não adoramos nada, nem adereços, nem enfeitezinhos, nós não adoramos nada, nós adoramos Jesus. Não, eu vou comprar umas romã para ver se dá uma sorte, que nessa época aqui eu vou colocar roupa branca. Pastor, é proibido, não, você pode pôr roupa branca a hora que você quiser, meu irmão. Se quiser ser brega, você vai ser brega do jeito que você quiser. Não estou dizendo que pôr roupa branca é brega, porque a minha esposa está de roupa branca agora. Fala, eu vou acabar com a vida dela hoje. Não sendo brega, você pode pôr qualquer cor, viu, irmão? E não sendo imoral também, de uma forma deselegante. Fala para o teu irmão assim, nada deve ser colocado no altar da adoração, a não ser Jesus, Filho de Deus. Fala assim, eu adoro somente a Cristo. E aí esses sábios entregam presentes. Quais presentes? Ouro, incenso e mirra. Eles entregaram ouro, por quê? O que significa? Tem um significado, todo presente tinha um significado. Eles entregaram ouro porque ouro representa realeza. Eles estavam declarando que Jesus é o Rei, Jesus é o governante, Jesus é o Rei, Jesus é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é digno de ser adorado, é o Rei. Ouro! Toda vez que você entrega ouro para Deus, riquezas,
Você está declarando: o Senhor é o governante, o Senhor é o rei, o Senhor é meu dono, meu amo, meu pai, meu tudo. Outro presente que eles deram: incenso. Incenso significa oração, intercessão. Significa o seguinte, que Jesus é aquele que recebe as nossas petições e através dele as nossas petições chegam até Deus. Diz assim para o seu irmão assim: Jesus recebeu incenso. Você sabe o que os sábios estão dizendo para nós hoje? Diz assim: por favor, entreguem as suas orações. Você está com algum problema, não vai contar para o seu irmão que não tem nada para fazer para você. Você está com algum problema, não vai pedir ajuda. Pede ajuda para Deus em primeiro lugar. Ora a Deus, fala com Deus, oferece incenso ao Rei dos Reis. Não fica colocando na rede social, o que é? Chateado, se sentindo não sei o que lá. Coloca lá, coloca assim: estou entregando o meu incenso ao Senhor, minhas orações subindo como cheiro suave ao Senhor. Fale com Deus, confessa para Deus, pede ajuda para Deus. Para de ficar triste, pega seu cansaço, pega sua enfermidade, pega sua revolta, pega sua rebelião, entrega ao Senhor. Fala assim para o teu irmão assim: pega a tua opinião. Fala assim: sabe o que você faz com a sua opinião? Cruz. Coloca na cruz. E em terceiro lugar, eles entregam mirra. Mirra, irmãos, era uma espécie de óleo, presta atenção. Era um óleo perfumado que era usado para embalsamar os mortos. Mas Jesus, ele não tinha nascido? Você sabe qual é o problema dessas datas que comemoram o Natal? É que, em geral, essas datas são desconectadas. A manjedoura é desconectada com a cruz. Mas esses homens, no seu pouco conhecimento, tinham a sensibilidade de que Jesus é aquele, porque estava também no mesmo texto que eles oraram, que Jesus, o menino ia nascer, o menino se vos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O mesmo texto diz que quem deu crédito à minha pregação foi desprezado, foi morto. Então nós estamos trazendo aqui a declaração de que Ele é rei, estamos trazendo a declaração que nós só temos Ele como intercessor, estamos agora trazendo a declaração que para que isso aconteça, Ele vai ter que um dia se entregar à morte. Quem eu prego? Eu não prego um filósofo, eu não prego o nome de um filósofo, eu não prego o nome de um líder político, de um líder de uma religião. Eu vos anuncio Cristo, morto e ressuscitado, e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. Pastor, como que eu posso como que eu posso dar um presente de mirra para Jesus? Então, é lembrar que da mesma forma que Ele morreu, você deve se entregar, juntamente com Ele, à cruz. Jesus nasceu. Jesus nasceu. A manjedoura foi uma coisa importante, mas a cruz, ela encerrou um ciclo. Tanto é que quando Jesus, alguns segundos antes de morrer, ele diz assim: tetelestai, 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 está consumado. Tem uma rede que chama tetelestai aqui. Tetelestai, está consumado. Ou seja, consumado o quê? Todo o projeto, desde o nascimento até a morte.
E aí a ressurreição é um resultado da entrega. Quem quer ressuscitar? Quem quer ter seus ministérios ressuscitados, seu casamento ressuscitado, sua vida ministerial ressuscitada? Quem quer ter a sua vida espiritual ressuscitada? Então, não tem forma, não tem como ressuscitar sem antes morrer. E eu quero dizer a última coisa da manhã. E o que aconteceu foi que depois que eles adoraram a Jesus, entregaram os presentes, eles voltaram para a sua terra. Só que a Bíblia diz que eles voltaram por outro caminho. Fala para o teu irmão assim: quem tem um encontro com Jesus, nunca volta pelo mesmo caminho. Então, se você anda tendo saudade, aí agora toma cuidado, irmão. Final de ano, volta lá, vai visitar a família. Isso aí é maravilhoso. É ótimo você ter uma mãe, um pai vivo. É ótimo você ter uma família. Mas toma cuidado, para que você não volte pelo mesmo caminho de que você veio. Algumas pessoas, elas vieram pelo caminho da desgraça, elas vieram pelo caminho da desobediência, vieram pelo caminho do pecado, da desobediência, da bebedice, das drogas, e aí quando chega essa época, a pessoa fala: quer saber, meu, quer saber, e aí quer voltar pelo mesmo caminho. Então, irmão, você pode ir lá resgatar as pessoas que você ama, mas toma cuidado para não voltar pelo mesmo caminho. Deus te deu um novo e vivo caminho para você seguir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a pergunta que as pessoas me fazem: pastor, então o que eu faço com o Papai Noel? E a minha resposta é: quem? Que? Não, o Papai Noel. Quem? O amigo do Exu Mirim, juntamente com o Exu Caveira e o... Aquele, quem? Você está falando de quem? Aquele que vem uma vez por ano, um pai que vem uma vez por ano visitar o filho? E que não entra pela porta porque ele está sem o alvará de soltura, alvará de visita para filhos abandonados? Aquele que vem só para trazer presente, mas não tem a presença? Aquele que depois se tornou um gnomo tamanho família? O camarada, o São Nicolau era um padre lá bondoso que dava presente para a galera. Aí foi lá o Nicolau e começou a transformar o cara em personagem místico. Aquela pessoa que é usada, aquele personagem que é usado para fazer os adultos ter uma imagem errada de Deus. Porque é aquele que um dia a pessoa descobre que Papai Noel não existe. Então, Papai Noel e Papai do Céu está lá junto. Então, Papai Noel não existe, então Papai do Céu não existe também. Ah, mentiram para mim do Papai Noel, então mentiram para mim do Papai do Céu. Mas quem não mentiram, não menti para você, filho. Eu falei que... Então, mas quem me garante? Se você mentir numa coisa, você vai mentir em outra. Fala para o teu irmão assim: esquece desses misticismos, tá bom? Pode comer carne de porco? Fala assim para o seu irmão: não pode, sem trazer um pedaço para o pastor. Não. Fala para o teu irmão assim: irmão, fala assim para o seu irmão: comemora tudo que você puder comemorar, mas não pratique feitiçaria, não pratique misticismo, não coloque personagens no lugar de Jesus. Amém? Amém, igreja?